forte também. Sem mudar a característica do prédio também, né? Se você começa a fracionar em partes muito menores, aí isso começa a misturar também o perfil das empresas, essas coisas assim, né? Sem dúvida, você muda o perfil e você perde área, porque você tem que criar corredor dentro da sua laje. Ao criar o corredor, você está colocando menos metro quadrado. Então, uma divisão sem corredor, você não perde área e continua com o potencial todo que você tem de metro quadrado para aluguel. Entendi. Então, nessa aí você não precisa, você perde pouquíssima área, você não precisa pôr um corredor de passagem entre 3, 4 escritórios diferentes, é simplesmente pegar a laje e dividir ela no meio, fica o elevador, o vão do elevador no meio e 700 metros para cada lado. Perfeito, é exatamente isso. E aí, insistindo na questão de fracionar ainda, né, em mais espaço, considera-se que um AAA, desculpa, considera-se que um AAA tenha pelo menos 500 metros quadrados de área livre, né? Se você começa a quebrar em 3, 4 escritórios menores, você tira a característica de um AAA. Você tira as características, você vai ter um problema de ar-condicionado, que é um problema em qualquer escritório, você pode ir em qualquer AAA do mundo, sempre vai ter alguém reclamando do ar-condicionado, isso daí a gente que desenvolve prédio é uma discussão eterna, né? Então, você vai ter alguns outros problemas, você está descaracterizando o prédio, como você falou, realmente, ele não foi projetado para aquilo. Então, alguma perda operacional de eficiência energética também, né? Você, medidores e tal, você vai ter uma perda. E do ponto de vista de resultado financeiro, estou vendo aqui o fato relevante enquanto a gente fala, mas tem aproximadamente 0,008 por cota. Também é menos de 1 centavo por cota, é isso? Isso, é pertinho de 1 centavo, mas eu acho que é uma mensagem boa, né? Começa a ter impacto, começa a ter giro, a redução de custo de vacância. Quando a gente põe isso daí, nos nossos fatos relevantes, a gente sempre põe impacto na receita. A gente não considera o quanto que eu estou reduzindo de custo de vacância, tá? É importante frisar isso, é uma definição que a gente usa aqui. Mas é 1 centavo a mais, se você somar os dois, é 1 centavo a mais aí que a gente já está contribuindo. E, de novo, mostrando o fluxo, a gente tem tido bastante visita lá no prédio, venho falando isso, a gente só tem que esperar que o mercado continue tendo demanda. Por enquanto, está tendo demanda. Contrato longo, de 10 anos, né? É um turnkey, Arthur, muito difícil você conseguir emplacar ele em menos de 10 anos, porque você tem que diluir esses investimentos, esses custos, para a empresa começa a não fazer tanto sentido, entendeu? Então, eu acho que não só os nossos, como os outros que devem sair ao mercado aí também vão ser sempre de 10 anos. É muito parecido com o que acontece no final, né? E aí, para que ninguém se confunda, apesar do prazo de 10 anos, ele é um contrato típico. A cada 3 anos vai ter uma ação revisional. Não, isso é um ótimo ponto que você levantou, Arthur. Como você faz um investimento adicional com as características, né, que você concordou com ele, você põe uma tipicidade nesse contrato. Certo. Tá? Porque como que você mede a diferença do aluguel base com esse valor superior que você está tendo por causa da tipicidade numa revisional? Nada mais na revisional é você ter uma discussão de preço de aluguel, muitas vezes você chama 3 empresas, faz uma pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado não pega a tipicidade, não pega o que você fez locado ou não. Então, para se preservar disso, obviamente os aluguéis mobiliados são mais caros do que não mobiliados, você coloca uma tipicidade, né, para preservar a multa, inclusive, e não ser questionado numa revisional, porque você está com um valor superior à média de mercado. Então, ele não tem revisional? Não. Que interessante. É um atípico, na prática. Exatamente. É um atípico. É muito parecido com o BTS. E a multa é o total das locações a vencer? Do investimento a vencer. O total do investimento, entendi. Então, é aluguel de imóvel e imóvel tem prazo de 10 anos e não tem revisional, e a multa do mobiliário é atípica. Se ele sair antes, ele paga todo o investimento que você fez no imobiliário. Exatamente. Então, com isso, você caracteriza como uma tipicidade do aluguel. Certo. E toda vez que você faz algum tipo de investimento mais substancial e característico para os seus inquilinos, você gera uma tipicidade no aluguel. Obviamente, as duas partes têm que concordar. Então, muitas vezes, você vai ver...
Já tinha visto isso, e acho que até recentemente, no caso de um imóvel que a HGRE vendeu e tal, que tinha um investimento, uma tipicidade com a Regus. O que eu não sabia, estou entendendo, aprendendo agora, é que isso acarreta não ter revisional do valor principal do aluguel. Isso. Mas eu entendi, porque também se você joga o valor do aluguel para baixo demais, acaba comprometendo o valor do investimento. Exatamente, você vai ter uma perda, né? Legal, sempre aprendendo. E é o que você falou, é mais gente fechando o negócio, mais gente circulando, né? Sempre, quanto mais ocupado o prédio, melhor, né? Do ponto de vista da ancoragem do prédio, ele ficou agora com ocupação de 24,4%. Ele ainda é um prédio que não se paga nesse nível de ocupação, né? Mas vai caminhando. É uma conta meio de padaria, mas pelo menos metade do prédio alugado para ele se pagar, para ele empatar. Nesses níveis que a gente está fechando aqui, com 35% você já está... Porque eu tenho lá no River, é importante frisar isso, né? O nosso condomínio no River é muito, muito barato. A gente tem um prédio que tem um AAA médio, vai custar para o condomínio metro quadrado em torno de R$21 o metro. Tá? O River, quando ele estiver 100% locado, ele vai custar em torno de R$13,50 o metro. Hoje, ele está rodando a 9,5, porque ele está vazio, você tem vários gastos que são, mas ele vai buscar esses 13,5 conforme ele vai estar locando. Então, eu tenho um break-even mais rápido do que um AAA padrão. Caramba, e da onde vem essa... E eu tenho também uma diferença, né? A Faria Lima tem o IPTU mais caro da cidade. Né? A gente tem lá no Mário, então a gente paga um IPTU ali na casa dos seus 20. Aqui no River eu também pago em torno de 11. Então, só você pegar esses dois itens, né, eu tenho quase R$20 o metro quadrado de custo de vacância menor do que se tivesse um prédio na Faria Lima. Perfeito. E essa diferença do condomínio, óbvio que vem de eficiência do condomínio, mas tem um monte de prédio eficiente, AAA e tal. O que tem de diferente no River para o condomínio ser mais barato? Assim? Eu acho que a gente consegue em alguns prédios da gente operar, obviamente não é aquela conta porca de você baixar o custo e destruir o prédio, né? Mas a gente consegue ter um custo, a gente é bem na unha em custo, né? Eu brinco que ter sido diretor financeiro de empresa de baixa renda, você aprende a pensar em custo o tempo inteiro, a brincadeira da gestão do tostão, né? Mas o que a gente tem no River é um diferencial também. A gente tem um prédio, se todo mundo lembra, a gente tem um prédio comercial, a gente tem um prédio residencial junto. Então, por exemplo, a segurança externa, a gente consegue pulverizar o residencial também. A gente parte de manutenção do paisagismo externo, não é só do prédio comercial, também é do residencial. Então, a gente consegue diluir vários desses custos, toda a parte externa, segurança, principalmente iluminação externa, com o pessoal do residencial lá. Então, isso é um grande diferencial quando você tem o uso misto aí. Muito bom. Cara, valeu. Como sempre, a gente vem aqui por um fato relevante, acaba virando um papo e uma aula para que todo mundo aprenda mais de mercado. Muito bom, viu? Parabéns pelas negociações. Tomara que venham outras. Espero estar em breve com você de novo. Assim espero. Um abração. Um abração, Arthur. Até mais. Tchau, tchau. Viu aí que legal, quanta coisa adicional, né? A gente acaba aprendendo a questão da tipicidade desse contrato de turnkey, a diferença para um residencial para renda que já vem mobiliado também, quer dizer, a manutenção da mobília, a troca das coisas, isso já não é responsabilidade do fundo. Muita coisa bacana mesmo que vem dessa conversa, né? Por isso que eu adoro quando a gente tem a oportunidade de ouvir um gestor, porque aí isso que eu falo aqui, a gente tá para se informar e aprender, cara, casa demais, né? Porque eu gosto de fundo imobiliário, gosto de finanças, sou um estudioso, sou professor, procuro ensinar, mas nada como o dia a dia, né? Nada como falar com um profissional, nada como a prática. Obrigado mais uma vez, Caio, e apareça sempre no Fatos Relevantes. Bom, dos fundos com mais de 10 mil cotistas foram esses. 3 fundos de tijolo, 3 operações, né, locação e 2 vendas, mas eu trouxe um adicional, uma exceção a essa regra, nessa semana, que foi esse aqui, ó, do The One.